Olá, amigos! Que bom estar com vocês mais uma vez essa semana. Estamos felizes de ter você aí conosco, ligadinho aí nesse canal. Hoje nós trouxemos um tema bem interessante que fala sobre saúde mental da mulher. E eu imagino que você deve ter muitas mulheres aí nos seus relacionamentos, talvez irmãs, mãe, amigas, esposa, né? Ou você é uma mulher. Então, use bastante, aproveite essa live e encaminhe para outras pessoas que você ama, que você gosta, para que elas tenham saúde mental, tá bom? As mulheres são seres assim mais complexos, mais um pouco diferente, funciona diferente dos homens, e as doenças mentais se manifestam nas mulheres em alguns momentos diferentes do ciclo de vida da mulher, e que vale a pena a gente conversar um pouquinho aqui, tá bom? Então, primeiro, é bom lembrar que os seres humanos, nós somos seres indivisíveis, né? Então, temos a parte física, e essa parte física, quando ela está doente, nós podemos adoecer outras áreas da vida. Então, se você está doente fisicamente, você pode ter problemas emocionais, mentais, você pode ter problemas na produtividade, né, no seu casamento, no seu trabalho, nos relacionamentos, você pode ter problemas até espirituais, dependendo da enfermidade que você tiver. E consequentemente, as outras áreas da vida também. Então, o ser humano, ele tem a parte física, a parte mental e emocional, os relacionamentos e a produtividade. Essas quatro áreas, elas são intercaladas entre si, e se uma adoece, interfere nas outras. Elas funcionam de uma forma sistêmica, tá? Então, é importante considerar isso também no sexo feminino, né, com as mulheres. O tripé que sustenta toda mulher e qualquer ser humano são três, né? O fator biológico, o fator ambiental e a idiosincrasia. Então, primeiro, biológico, o fator genético, aquilo que o indivíduo recebeu de herança dos seus pais. Então, pais doentes mentalmente, com certeza, ou provavelmente, vai passar esse fator genético para os seus filhotes, para os seus filhos, para os seus, digamos assim, os seus filhotes, né? A sua prole, toda a sua prole vai herdar essa genética, que pode se desenvolver ou não. Então, primeiro tripé é o biológico, que você não tem como interferir, não tem como você mudar. Tem o fator ambiental, que é o fator que pode ser bom ou não. O ambiente pode ser acolhedor ou estressante. Se o ambiente for acolhedor, provavelmente o indivíduo será mais saudável. Ele vai ter mais vida, ele vai ser mais, digamos assim, mais dinâmico, mais saudável mentalmente e nas outras áreas também. Um ambiente estressor, um ambiente tenso, com muita briga, com muita raiva, com muita violência, pode favorecer o surgimento de doenças mentais nesses indivíduos que vivem nesse ambiente que não é acolhedor. Então, o fator biológico não dá para mudar, o fator ambiental, o ambiente, a família, é um ambiente muito importante. Às vezes esse ambiente que adoece o indivíduo não é a família, mas é o trabalho. O indivíduo passa 8 horas por dia no trabalho, então se esse ambiente não for saudável, o indivíduo pode adoecer também. E a última coisa, a última parte, né, o terceiro pé desse tripé, seria a parte da idiosincrasia, isto é, a forma como eu interpreto o ambiente, a forma como eu vejo as coisas que me ocorrem, que me acontecem. Isso pode adoecer ou não o indivíduo. Então, fique ligadinho aí, presta atenção. Então, algumas doenças mentais na mulher podem surgir em decorrência de tudo isso aqui. A gente fez aqui uma introdução, né? Digamos assim, um geralzinho, né, para você, antes da gente começar a detalhar um pouco mais sobre o adoecimento da mulher, sobre a saúde mental da mulher. Então, de modo geral, as mulheres, elas são mais propensas a desenvolverem transtornos psiquiátricos e com mais gravidade, mais do que os homens. Por vários fatores, um deles seria o social, né? As mulheres são mais cobradas, são mais sobrecarregadas, elas têm duplas, triplas jornadas, né? Às vezes elas trabalham fora, cuidam dos filhos, trabalham na igreja, entende? Então são muitas funções, muitos papéis que elas desenvolvem, e isso pode deixar essa mulher sobrecarregada, né? Cansada, exausta, e acabar apresentando aí alguma doença mental.
Muito bem, as mulheres, elas são mais sensíveis aos hormônios em algumas fases da vida. Então, tem fases do ciclo vital da mulher que elas são mais, digamos assim, mais vulneráveis para os hormônios e, consequentemente, para o adoecimento. Então, na menarca, é um período em que a menina recebe uma grande quantidade de hormônios que ela vai ter a primeira menstruação. E isso, a partir da menarca, a mulher pode apresentar mais doenças mentais até a menopausa do que os homens. Então, comparando homens e mulheres, o período entre a menarca e a menopausa, a mulher tem mais probabilidade de adoecer. Aí você pode estar aí pensando, puxa vida, é quase toda a vida da mulher, né? Pois é, verdade. Essa é uma verdade. Infelizmente, as mulheres são mais propensas, né, ao adoecimento. Existe também aí, depois da menarca, tem o período pré-menstrual, onde a mulher pode desenvolver aí o transtorno disfórmico pré-menstrual. Então, algumas mulheres, elas ficam enlouquecidas, irritadas, né? Um comportamento assim patológico durante esse período pré-menstrual. E vale a pena ir no seu ginecologista, vale a pena levar essa mulher no profissional e dizer para ele dessa situação. De repente, é possível ser medicada. Em alguns casos, as mulheres são medicadas e têm assim uma qualidade de vida muito boa depois da medicação. Se ela tiver e comprovar que ela tem transtorno disfórmico pré-menstrual, ela vai se sentir muito bem após a medicação. Outra fase em que a mulher recebe uma grande carga de hormônio é no período da gestação. Esse é um período que todo mundo fala que é o período mais lindo da vida da mulher, mas é um período em que a mulher fica muito vulnerável a doenças, porque há uma oscilação muito grande de hormônios nessa fase da gestação. A mulher tem um ser dentro dela, ela precisa o cérebro dela se concentra para desenvolver esse bebê, esse feto, né? Esse embrião ali que vai se desenvolvendo até se tornar um bebê. Então a mulher ela fica muito sensível, né, nessa fase. Outra fase perigosa, vulnerável da mulher é o período do puerpério, né? O período ali que a mulher acabou de ganhar o bebê, ela tem uma queda muito acentuada de hormônio e isso pode deixar a mulher extremamente melancólica, depressiva, né? E a gente vai ver mais pra frente que ela pode desenvolver algumas patologias específicas, algumas doenças específicas aí dessa fase puerperal, tá? Existe também as mulheres que usam anticoncepcionais. Tem mulheres que estão no período fértil da vida, o período reprodutivo, mas não tomam anticoncepcionais. Mas aquelas que tomam anticoncepcionais têm mais uma carga de hormônio, além do corpo dela produzir alguns hormônios, ela toma anticoncepcional, ela coloca um hormônio de fora, sintetizado, elaborado, feito em um laboratório dentro do corpo dela. Então ela fica mais vulnerável a doenças mentais. Existe também a fase do climatério, ou uma fase pré-menopausa, né? O climatério é um período pré-menopausa, antes da última menstruação. Essa fase, a mulher tem também uma mudança hormonal muito grande, o corpo dela começa a se ajustar a uma nova fase, se preparar, digamos, para o fim da menstruação, para o período final da reprodução, né? Do período reprodutivo. E a menopausa, a mulher tem também oscilações de hormônio. Como vocês viram, a mulher tem oscilação de hormônio cada mês e ainda nessas fases especiais, né? Nesse momento do ciclo de vida dela especial. Então, assim, as mulheres, por isso elas se tornam seres mais complexos e mais vulneráveis, né, a doenças emocionais. Antes da menarca e após a menopausa, mulheres e homens são equivalentes em quantidade de doenças mentais e em intensidade. Mas no período reprodutivo da mulher, a mulher é campeã, tá? Na maioria das doenças. Então, uma doença muito presente na vida da mulher é a depressão. A depressão, ela é de 2 a 3 vezes mais nas mulheres do que em homens. E esse período entre menarca e menopausa é mais intenso. Então, nessa fase aí da menarca, entre a menarca e a menopausa, a mulher ela tem uma depressão um pouco diferente dos homens. Ela pode ter uma depressão com sintomas atípicos. O que seria isso? Ela tem mais apetite, ela tem mais sono e ela tem mais letargia, né? Ela fica, então, ela pode ter também mais sintomas corporais, né? Ela tem uma depressão com dores, com formigamento, né? Algumas mulheres dizem que ela tem uma dor na alma, quer dizer, dói tudo, da cabeça até o pé,
né, quando elas estão com depressão. Então, a mulher também, ela tem 3 vezes mais tentativas de suicídio nessa fase, né, na fase reprodutiva. Aí você fala, nossa, mas eu ouço falar que os homens cometem mais suicídio que as mulheres. Sim, eles cometem mais suicídio, mas as mulheres têm mais tentativas. Elas usam métodos menos letais do que os homens, mas elas usam bastante. Ela tem muitas tentativas nessa fase. As depressões nas mulheres são muito intensas, né? Qual a faixa etária, digamos assim, em que a depressão é mais frequente? Então, é no período da adolescência, né? Então, na menarca não, mas na adolescência sim. Então, muitas meninas têm uma oscilação, adolescentes, né, tem uma oscilação hormonal muito grande. Aí tem a questão da identidade, quem eu sou, né? A adolescente menina, ela tem que ser bonita, ela tem que ser desejada, ela quer ser amada, ela quer ser escolhida, ela quer ser a melhor, ela quer ser a mais importante. Então, todos esses conflitos podem levar uma adolescente a ter depressão. No período da gravidez, imagine, né? Imagina o quanto a mulher muda o corpo dela nessa fase. Então ela tem medo, ela tem insegurança, tem mudanças corporais, ela sente um desconforto ali, o bebê crescendo dentro dela, né? A maternidade, né? Ela tem que se readaptar a isso, né? Nessa fase, se a mulher teve depressão antes da gravidez, é importante que ela continue tomando a medicação, vá ao médico, explique para ele que ela está grávida e ele vai ajustar essa medicação, ele vai dar uma medicação que seja adequada para uma mulher grávida. Existem medicações para depressão e para outras doenças emocionais adequadas para as grávidas. Então é importante não cortar o tratamento de repente, que as consequências podem ser pior no período do parto, tá? O parto, ou na fase puerperal, né? Na fase aí pós-parto, né? Durante o parto e após o parto. Nessa fase também existe uma mudança hormonal muito grande, como nós já vimos, e aí é quando a mulher tem medo de não dar conta do bebê, medo de ficar sobrecarregada, de assumir novos papéis. Antes ela era mulher, esposa e profissional, agora ela é mulher, esposa, profissional e mãe, né? Ela fica muito cansada porque ela tem que se adaptar a esse bebê. Muitas vezes os bebês são portadores de necessidades especiais, ela tem que se ajustar a isso. E muitas mulheres ficam exaustas. Eu me lembro na fase que eu amamentava, né, que eu tinha bebê. Gente, é muito sono, é muito cansaço. Então, realmente, se você está perto de uma mulher que tem bebê, faça o máximo para aliviar, né, para que ela aliviar o fardo dela, as dificuldades dela, né, que ela fique menos sobrecarregada possível, né? Você aí que é um companheiro, você que é um marido dessa mulher que teve bebê, esteja aí ao lado dela para que ela possa curtir a maternidade e não manifestar nenhum tipo de depressão. Existe é comum as mulheres que acabam de ter bebê ter a disfunção, assim, uma disfunção puerperal, né? Ter ali uma mudança, né, no humor. É comum também a mulher ter depressão pós-parto, tem a disforia puerperal e pode ter psicose, né? Psicose puerperal, isto é, uma depressão grave com sintomas psicóticos. Isso pode ocorrer sim. Algumas mulheres têm, após ter os bebês, totalmente orgânico, no caso, essa depressão mais grave, né? Essa depressão pós-parto pode surgir na mulher até, por exemplo, 1 ano. O bebê pode ter até 1 ano e pouquinho, ela ainda pode desenvolver essa depressão. Então, é importante ficar de olho. A mulher pode ser medicada e a mulher fica muito boa depois de medicada quando essa depressão é exclusiva, né? Logo após o parto, é de causa orgânica, né? Hormonal, tá bom? Existe também a depressão no período perimenopausa, né? Ali um pouquinho antes da menopausa e na menopausa. Por quê? A mulher começa a envelhecer, ela começa a se declinar, ela começa a perceber suas limitações, ela vai perdendo a sua liberdade, ela perde a sua irrelevância social, muitas vezes ela perde o seu papel de profissional no mercado de trabalho, né? Então o ninho fica vazio. Nessa fase normalmente os filhos casaram, foram embora,
né? Então ela pode ter um sentimento de inutilidade, ela pode ter sentimentos de perda, de culpa, de frustração, né? Uma vida triste, ela pode olhar, né? Começar a se sentir muito triste, e ela pode desenvolver a depressão, né? Infelizmente, eu tive o desprazer, né, de estar na clínica e ver ao lado do consultório onde eu trabalhava, uma idosa, né, cometeu suicídio. Então, os idosos têm aumentado o número de idosos cometendo suicídio e também entre as mulheres, né? Algumas mulheres acham, para que eu vou viver, eu não tenho mais prazer na vida, então muitas pensam em tirar a própria vida. Olha que coisa triste, né? Depois de uma vida tão cheia de produtividade, uma vida boa, cheia de muitas realizações, elas podem desenvolver a depressão nessa fase e até pensar em tirar a própria vida. Olha que coisa triste, né? Outra doença muito comum nas mulheres, né, que afeta a saúde mental da mulher, é o transtorno afetivo bipolar, né? As mulheres têm fases maníacas e fases depressivas. Nos homens é mais comum a euforia, isto é, o TAB, transtorno de afetivo bipolar do tipo 1. E as mulheres têm predominante o transtorno afetivo bipolar do tipo 2. Isto é, elas ficam mais depressivas e menos eufóricas. Então, muitas mulheres confundem, né? Elas acham que elas têm depressão, mas às vezes elas são bipolares, elas têm uma bipolaridade, ela tem um TAB com predominância na depressão. Então, ela tem mais fases depressivas do que maníacas. Outra coisa importante avaliar na mulher, né, para ver se essa bipolaridade dela, né, que ela é bipolar, se tem algum componente na tireoide, se a tireoide dela está funcionando bem. Mulheres com, por exemplo, disfunções na tireoide, elas podem ser muito agitadas, muito, né, ter assim, uma euforia muito grande. Ela pode fazer uma ciclagem muito rápida de uma fase depressiva para maníaca muito rapidamente, muito intensa. Então é importante avaliar a mulher como um todo, tá? Outra coisa importante é saber que algumas medicações interferem na efetividade dos anticoncepcionais e o contrário também. Alguns anticoncepcionais orais, eles reduzem até 60% o efeito da lamotrigina, né, que é um estabilizador de humor muito comum, muito receitado para pessoas que têm transtorno de afetivo bipolar, né, a bipolaridade que é bipolar. Então, fique atento aí, né, se você toma anticoncepcional, é importante você avisar para o seu médico que você, digamos assim, toma um anticoncepcional para ele ajustar direitinho a medicação, tá bom? Outra doença muito comum entre as mulheres, que afeta muito a mente da mulher, né, que afeta muito o humor da mulher, a saúde mental da mulher, são os transtornos de ansiedade. Esse daí é realmente muito comum. As mulheres têm o dobro de risco de ter TAG, né, que é transtorno de ansiedade generalizada, isto é, uma ansiedade que sai dos pensamentos e vai para o corpo, e tem vários sintomas no corpo, taquicardia, sudorese, falta de ar, tremores, formigamento, né, um bolo no pescoço, dor de cabeça, cefaleia. Então, assim, a mulher ela tem mais possibilidades de ter TAG. Se ela tem ansiedade, ela tem mais possibilidade de ter uma ansiedade TAG do que os homens. Transtorno de pânico, transtorno de estresse pós-traumáticos, né, o TEPT, né, então ao longo da vida a mulher tem mais possibilidade de ter esse transtorno. Então, eventos muito traumáticos que a mulher vivencia, ela pode desenvolver esse TEPT, né, transtorno de estresse pós-traumático, mais do que os homens, tá? As mulheres também, mulheres que têm TOC, que é transtorno obsessivo compulsivo durante a vida, quando elas estão grávidas ou acabam de ter bebê, esses sintomas aparecem de uma forma mais intensa, acredita? Né? E então, assim, mais do que nos outros períodos da vida dela. Então, quem tem TOC precisa continuar tratando até a gravidez, para que o parto não seja, digamos assim, durante a gestação e a gravidez não seja tão ruim esses sintomas. Existe um outro transtorno, um grupo de transtornos que afetam mais as mulheres do que os homens, bem mais, que são os transtornos alimentares.
Eu tenho uma live aqui só sobre transtornos alimentares, que eu falo detalhadamente cada um desses 6 transtornos aqui que eu vou falar. Então aqui tem uma live que fala, explica muitos detalhes. Se você tem esse transtorno, vá atrás, procure aí no canal que você vai gostar de assistir, tá bom? Então, mulheres que adoecem, né, a saúde mental da mulher a mulher pode adoecer de transtornos alimentares. Quais são os transtornos alimentares mais comuns entre homens e mulheres, mas principalmente entre as mulheres? A pica, né, que é a ingestão de substâncias não nutritivas. Então, as mulheres com manias, né, que as mulheres têm uma mania de emagrecer, de não engordar, papapá, aí elas começam a comer pano, isopor, plástico, tijolo, coisas estranhas, né, como que não é nutritivo, que não é alimento, né? Então, isso é um transtorno alimentar. Outro transtorno alimentar muito comum, aí esse já é mais comum entre meninos e meninas, que é mais na infância, que é o transtorno de ruminação, né? Então, é quando a pessoa come e aí ela regurgita esse alimento, ela mastiga de novo esse alimento, ela pode cuspir fora ou engolir. Então, você imagina o quanto que fica prejudicado o trato digestório desse indivíduo e a absorção dos alimentos, né, dos nutrientes desse alimento, tá? É mais comum isso na infância, tá? Transtornos alimentares restritivo ou evitativo também é muito comum, principalmente nas crianças e até ali início da adolescência, que é um transtorno alimentar terrível, né? O indivíduo escolhe o que ele vai comer. Ele não come de tudo. Tem gente que não come fruta, tem gente que não come verdura. Não, eu não como fruta, eu não como verdura, eu não como ovo, não como leite. Não por alergia, não, simplesmente escolheu não comer, não gosta, passa mal se comer. Então, ele tem uma ingestão seletiva de alguns alimentos. Isso é muito comum também em alguns crianças com, por exemplo, autismo, crianças que já têm outros transtornos e aí desenvolve o alimentar junto, tá? Anorexia nervosa, que é muito prevalente nas mulheres, né? Que a pessoa se recusa a alimentar, ela não quer comer, ela diz que ela não tem fome, não tô com fome, não quero comer nada, e aí passa dias sem comer, ou come um pouquíssimo mesmo, só para sobreviver, o mínimo para sobreviver, né? Então, assim, isso aqui é muito grave, o indivíduo pode ficar muito debilitado, pode adoecer e pode morrer mesmo, a anorexia pode levar à morte. A bulimia nervosa, né, é quando comum, muito mais comum também em mulheres, que é quando a mulher come o alimento, o indivíduo come o alimento e aí elimina esse alimento, ou por vômito, provocando vômito com o dedo ou outros objetos, ou por laxante, né, com diarreia. Então, isso é comum também. Um transtorno alimentar muito comum, esse é muito comum entre homens e mulheres, é a compulsão alimentar, que é comer uma grande quantidade de alimento em pouco tempo, tá? Então, como nós vimos aqui, a mulher pode adoecer de transtornos alimentares, é mais frequente na mulher do que nos homens. Nós vimos aqui a depressão, a ansiedade, a bipolaridade e agora a gente vai ver a esquizofrenia. As mulheres podem ter esquizofrenia, os homens também têm, é uma doença mais frequente nos homens, mas as mulheres elas estão mais vulneráveis dos 20 aos 29 e dos 45 aos 49 anos. Então essa é a fase, no período ali pré-menopausa também, é o período em que a mulher está, digamos assim, nesse período de 20 a 29, de 45 a 49, é o período em que a mulher pode apresentar a esquizofrenia, pode vir a desenvolver a esquizofrenia. Os sintomas, né, gente? Porque quem manifesta a esquizofrenia na idade adulta, né, que é mais comum na idade adulta a manifestação dos sintomas, o indivíduo já sentia alguma coisa já desde a adolescência, mas ele não identificava, né, como sinais de esquizofrenia. Existem algumas pesquisas que provam que o estrógeno, muito presente no período reprodutivo da mulher, protege a mulher de manifestar sintomas psicóticos, né, sintomas da esquizofrenia. Então, olha aí, estamos protegidas pelo menos dias mais do que os homens. Mas, assim, é claro que as mulheres podem ter esquizofrenia, já atendi no consultório, já acompanhei no hospital psiquiátrico também. Mas, assim, a mulher desenvolve nesse período e nessa fase, de 20 a 29, de 45 a 49 anos. É o período em que ela está mais vulnerável. Algumas mulheres podem manifestar, né, na sua mente, né, como uma doença, né, como na sua saúde mental, ela pode usar o uso abusivo de álcool,
né? Aí você fala assim, não, mas os homens bebem mais do que as mulheres, os homens se tornam mais alcoolistas, né? Mas é predominante entre os homens o alcoolismo. Sim, é predominante. Apenas 6% das mulheres usam álcool. Mas tem aqui um alerta para você. Você que é mulher, que já bebeu, cuidado, tem aumentado o número de mulheres que se tornam dependentes do álcool no período da pandemia e nos últimos anos para cá. Então, assim, fique atento. As mulheres, elas precisam de doses menores para ficarem, digamos assim, intoxicadas com o álcool. Tem intoxicação alcoólica, né? Então, o homem, ele toma uma dose, por exemplo, não sente nada. A mulher com uma dose, digamos, sei lá, não sei a quantidade, mas assim, uma quantidade bem menor, né? A mulher pode já começar a manifestar os sintomas aí, né, do alcoolismo. Então, mulheres, ela tem um metabolismo mais lento e ela tem mais gordura e ela tem menos água corporal que o homem. Então, por isso, doses menores de álcool já podem deixar uma mulher já alcoolizada, né? Então, o aumento abusivo de substâncias como álcool e drogas são mais comuns nos períodos ali pré-menstrual, no período pré-menstrual da mulher. Então, imagine uma mulher de TPM, né, tensão pré-menstrual, ou com transtorno disfórmico pré-menstrual, e aí ela bebe, ela usa álcool ou droga. Você imagina a bomba relógio, né? A bomba ambulante que ela se torna, extremamente perigoso. Então você, querida, que é mulher, não beba nunca. E de preferência não beba no período pré-menstrual, por favor, porque você pode fazer coisas das quais você se arrependerá, né? E eu diria assim, para a saúde mental da mulher, será que a violência doméstica pode interferir? Sim. A violência doméstica pode atrapalhar muito a saúde mental de uma mulher, porque é um fator estressor e que pode acordar, né, esses traços, né, despertar na mulher aí essas doenças mentais. Pode ser um gatilho, né, para começar a manifestar as doenças mentais, como a depressão, ansiedade, bipolaridade, né, o uso de drogas e álcool, né, a questão aí também da psicose, tá? Da esquizofrenia. Então, algumas pessoas perguntam assim, o acúmulo de funções da mulher pode deixar a mulher, digamos assim, doida, louca, né? Digamos assim, doente mentalmente, né? Pode prejudicar a saúde mental da mulher? Eu diria que o acúmulo de funções, de tarefas, de papéis, são fatores estressores, né? Então, a mulher, ela vai cobrar, tudo vai depender da estrutura da personalidade dessa mulher, né? As mulheres têm mais predisposição a se culpar, né? A se sentir, digamos assim, responsáveis pelo outro, ela se mistura mais com o outro, e isso pode levar aí a uma depressão, por exemplo, né? Essa sobrecarga, uma ansiedade, um pânico, né? Entende que está dentro aí da ansiedade, né? Então, quais são os fatores, o maior fator de risco para a doença mental da mulher, ou para a saúde mental da mulher? O maior fator de risco é a gangorra hormonal, né? Então, como a gente já falou aqui, a mulher, ela está sempre numa gangorra hormonal, né? Mensalmente sobe hormônio, baixa hormônio. Esse hormônio que baixou, sobe, o outro abaixa. E a mulher menstrua para a menstruação, menstrua. Então, essa gangorra hormonal deixa a mulher extremamente vulnerável. Relacionamentos abusivos também, abusos sexuais, né? Sobrecarga de funções pode atrapalhar, e a habilidade da mulher de ser resiliente ou não a situações difíceis da vida. O que pode prevenir, então, uma mulher para ela não adoecer mentalmente, para ela ter uma saúde mental? O que pode prevenir? Primeiro, cuidar dessa mulher desde menina, cuidar dela, não negligenciar quando ela é pequena, quando ela é criança, proteger essa menina, sei lá, de abuso, de violência, né? Abusos sexuais, né? Cuidar da questão hormonal, né? Se for necessário aí fazer reposição hormonal, terapia hormonal, dependendo aí do que o seu médico avaliar, né? Como ele avaliar. Existe então as faixas etárias, né? Reforçando mais uma vez, a faixa etária em que a mulher é mais vulnerável é nesse período em que ela é mais, digamos assim, ela está na fase reprodutiva, tá? Essa é a fase mais difícil para toda mulher, né? Principalmente o período da gravidez. E eu quero só falar uma coisinha aqui.
Algumas mulheres que estão aí, digamos assim, estão grávidas, né? Elas olham na internet e veem aquelas fotos maravilhosas. Foto de mulheres grávidas, lindas, né? Mostrando a barriga, aquelas fotos incríveis, super bem feitas, bem elaboradas, que no passado não existia, né? Mulher no passado não mostrava a barriga, né? Isso é uma cultura pós-moderna, de poucos anos pra cá, né? Eu diria aí que não tem 15 anos que as mulheres, 20 anos que as mulheres começaram a tirar muitas fotos, né? Das barrigas. Antigamente a mulher, bem no passado mesmo, a mulher escondia completamente a gravidez, né? Ela disfarçava, né? Depois de um tempo ela começou a mostrar, mas na companhia do parceiro, do marido e tal, né? Bem no passado mesmo, nem saía em público a mulher grávida saía, né? Depois a mulher começou a exibir a barriga, e a barriga da mulher, ela é motivo de muito elogio. Muitas pessoas elogiam a barriga, a mulher grávida, né? Falam, ai que bom, né? Tal, vai elogiando, né? E isso é legal. Agora hoje, a mulher grávida, ela tá assim, expondo excessivamente, né? A sua gravidez, né? Algumas mulheres perdem os seus bebês, né? Então ela fica extremamente frustrada, depressiva, adoecida mentalmente, em decorrência aí de uma desgraça, né, de uma coisa terrível que acontece com o seu bebê ou na hora do parto. Muitas mulheres, assim, elas fazem tanta propaganda, né, da gravidez, que quando o bebê nasce, ela é como se ela devesse ao público, né, ao Instagram, ao Facebook, né, as redes sociais, ela deve para as redes sociais a exibição do seu bebê. E aí ela tem que mostrar esse bebê. Só que às vezes ela tá cansada, às vezes ela sorri só pra câmera, entende? Então assim, é complicado. Então é importante que a mulher se preserve, que ela se recolha nessa fase, né? Que ela curta esse momento especial com o seu bebê. Se ela quiser mostrar para os amigos, tirar uma foto, que faça isso com equilíbrio, né? Que faça isso com sabedoria, tanto para não expor o seu bebê excessivamente, como também para não se expor excessivamente e não se cobrar depois de ter que manter aquilo que você começou, né? Aquilo que você não quer continuar, né? Não quer daquele jeito, não quer continue daquela forma, tá? Muito bem. Eu espero que não tenha magoado aí as grávidas, né? Mas eu diria que você deve mostrar sim sua barriga, mas com muito respeito ao seu bebê, com respeito a essa fase, cuidado com aquelas fotos extremamente eróticas, né? Na gravidez. Então, se você quer mostrar sua barriga, mostre. Mas algumas fotos deveria ficar, digamos assim, reservada para você e o seu cônjuge, né? E não para toda a sociedade, né? Algumas fotos são assim bem... não é bem... mostra um lado da mulher que deixa assim ela confusa e outras pessoas confusas ao olhar aquela imagem. Então, cuidado ao se expor. Isso eu diria não só para mulher grávida, mas qualquer pessoa. Cuidado com a exposição nas redes sociais excessiva, tá bom? Então, quero terminar dizendo aí, chegando nessa parte mais, digamos que eu sempre termino, né, com a parte mais reflexiva, mais espiritual. Eu diria que as mulheres, elas são seres mais espirituais, né? Elas são mais abertas para o evangelho, elas são mais sensíveis, mais receptivas, né? As mulheres, elas são mais complexas. Deus criou a mulher mais complexa, mais sensível a algumas coisas do ambiente. Então, algumas mulheres, elas dizem, eu tô sentindo, eu não gosto, porque eu tô sentindo. Mas o que você tá sentindo? Não sei, eu sinto que eu não gosto. Então, as mulheres, elas são mais sensíveis ao ambiente, por isso elas acabam adoecendo mais também. Quero terminar lendo para você um texto de uma escritora americana chamada Ellen White. Ellen White, no livro Beneficência Social, na página 145, ela diz o seguinte: o Senhor tem uma obra para as mulheres, bem como para os homens. Elas podem ocupar seus lugares em sua obra nessa crise, e ela e ele, Deus, obrará por intermédio das mulheres. Elas podem fazer em família uma obra que os homens não podem fazer, obra que alcance o íntimo da vida. Podem aproximar-se de corações daqueles a quem os homens não podem alcançar. Seu trabalho é necessário. Então, essa escritora, ela diz que há um espaço
na igreja, na vida espiritual específico para as mulheres, exatamente porque Deus as fez diferente, um funcionamento diferente. Ela pode alcançar corações que os homens não conseguem alcançar. Ela pode chegar em lares, né, em corações de pessoas muito magoadas, machucadas, sofridas, de uma forma muito, muito especial. Tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus te use e que você seja uma mulher, digamos assim, saudável mentalmente, que você desfrute de muita saúde mental, que você se proteja, que você se guarde a sua mente dos adoecimentos. Fique atento aos sinais que a sua mente vai dar de que você está adoecendo. Fique ligadinho para você não adoecer, tá bom? E uma coisa eu quero dizer para você, um conselho, não só para as mulheres que estão nos assistindo, para os homens também, mas se você quiser ter saúde mental, você deve cuidar dela todos os dias. Então, antes de dormir, pare, faça uma reflexão, faça uma autoanálise. Como eu estou, como foi meu dia hoje, né? Meu dia foi como, o que eu fiz de bom, o que eu fiz de errado, né? O meu comportamento foi adequado, não foi, o que reclamaram de mim, né? O que elogiaram. Então tudo isso vai te ajudar a você, digamos assim, a se analisar e a ver se você está adoecendo ou não. Se você sempre gostou de algo, agora você não gosta mais, você sempre gostou de caminhar, de trabalhar, de limpar a casa, de cuidar de você e agora você não gosta mais, cuidado. Se você sempre dormiu, agora você não consegue dormir, entende? Então existem coisas que podem ser orgânicas e outras coisas que não, pode ser emocional. Então é importante que você avalie todos os dias como que você está, além de fazer o seu autoexame e cuidar da sua saúde física. Tá bom? Que Deus te abençoe. Vamos orar? Paizinho querido, Paizinho de amor, muito, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é bom e a tua bondade dura para sempre. Obrigado porque o Senhor colocou no mundo mulheres espetaculares, mulheres que alegram a nossa vida, mulheres que enchem o mundo de sensibilidade, né? Enchem o mundo de alegria e de graça. Obrigado porque também temos homens amorosos, homens carinhosos, que cuidam dessas mulheres, que protegem essas mulheres, que guardam essas mulheres e que dão condições para essas mulheres se desenvolverem mentalmente e serem saudáveis mentalmente também. Pedimos que o Senhor conceda a cada mulher que está assistindo esse vídeo, a cada homem que vai passar para a mulher esse vídeo, para que todos tenham saúde emocional, saúde mental. Que Deus nos abençoe a todos, lhe pedimos por Jesus. Amém. Muito bem, amigo. Espero que você aproveite cada minuto dessa palestra, passe para quem você gosta e em breve nós vamos fazer uma live só sobre saúde do homem. Olha só, saúde mental do homem. Fique ligadinho aí, porque em breve, não vai ser semana que vem, vai ser na outra semana provavelmente. Eu ainda estou montando aí, estou lendo, estou estudando, mas eu vou preparar uma live muito especial para os homens. Eu sei que os homens são difíceis de cuidar da saúde, tanto saúde física como mental, mas eu espero que eles aproveitem bastante a live que nós vamos fazer em breve para você, tá bom? Que Deus te abençoe, que Deus esteja com você e que Deus esteja com você cada dia, todo dia, até o último dia, até o dia em que Ele vai voltar nas nuvens dos céus, tá bom? Um abraço e até a próxima semana.